Vamos conversar um pouco sobre o manejo odontológico na doença hepática. Para relembrar, vamos recapitular que a doença hepática são alterações metabólicas de origem patológica que vamos encontrar nessa importante glândula localizada na cavidade abdominal, denominada fígado. Esse órgão ou glândula, considerada a maior glândula do corpo, tem funções vitais extremamente importantes, que é interessante relembrarmos. Dentre essas funções, podemos citar a filtração de micro-organismos, a produção de proteínas, a secreção do importante emulsionante de gorduras, que é a bile, que posteriormente vai ser armazenada na vesícula biliar, armazenar glicose. Aí a gente remete dois processos bioquímicos muito importantes na transformação do carboidrato em glicose, que é a gliconeogênese e a glicogenólise. Então, esses dois processos bioquímicos nós também vamos encontrar no fígado, e com isso ter o armazenamento de glicose. Outra função extremamente importante é desintoxicar o organismo e, para finalizar, a transformação de amônia em ureia. Sabemos que a amônia ela é extremamente tóxica, né, para os indivíduos humanos. Ela causa encefalopatias muito graves quando muito concentrada na corrente sanguínea. Então, o fígado ele é um importante órgão para fazer essa transformação, né, para que lá na frente a gente consiga excretar a ureia, através dos rins. Então, a transformação desse metabólito ocorre também no fígado. Sabendo disso, as doenças, de um modo geral, que acometem o fígado, ela tem sintomas muito característicos. Entre elas, podemos citar a icterícia, que é aquela famosa característica um pouco amarelada, a pele e as mucosas, sangramentos digestivos, encefalopatia, também alterações da glândula mamária, que é a ginecomastia. Podemos também perceber alterações de microvasos, de capilares, por exemplo, como as telangiectasias, distensão abdominal, dor e também outra alteração muito importante das glândulas sudoríparas e também no ritmo de respiração, que é o feto-hepáticos, né? Quer dizer, odor corporal e também na, no fenômeno de respiração, descrito como um odor mofado ou doce azedo. Está, né? Muito vinculado a esses grandes sintomas da doença hepática. Outros sintomas também bem interessantes que nós podemos relembrar é dor e inchaço abdominal, mais uma vez exemplificando aqui a cor amarelada na pele e na esclera. Então a gente vai ver aquele branco dos olhos com aspecto mais amarelado, urina escura com cor metálica, fezes com cor de tijolo ou cor clara, como massa de vidraceiro, é uma importante alteração também investigada na anamnese. O paciente também pode cursar com hipotermia, prurido generalizado, náuseas, vômitos, emagrecimento sem causa aparente, mal-estar e também cefaleia. Então veja que as doenças hepáticas elas apresentam sintomas, né, e também sinais muito importantes. Então é um importante coleta de sinais e sintomas, principalmente na queixa do paciente, nós iremos muitas vezes encaminhar o raciocínio diagnóstico para alguma alteração hepática bem pontual, bem pertinente que possa estar cometendo aquele indivíduo. Os principais sintomas de doenças hepáticas na cavidade oral, a gente pode encontrar achados como petequias, hematomas e equimoses, né? Então alterações vasculares importantes, a coloração amarelada ou pálida da mucosa, principalmente as regiões de soalho de boca,
e frenolingual. E outras doenças estão também vinculadas, mas ainda é questionável, como o líquen plano oral e a síndrome de Sjögren. Além disso, vamos encontrar dificuldade na cicatrização e também aumento das glândulas salivares maiores, que são as cialodenosas. Então, são as principais alterações da cavidade oral que vamos encontrar nos pacientes portadores de doença hepática. Quais seriam os exames diagnósticos para identificar alterações nessa importante glândula do corpo, que é o fígado? Então, para o diagnóstico específico, geralmente o médico lança a mão de exames de imagem, biópsias e também exames laboratoriais. Entre os exames laboratoriais que vão elucidar se o metabolismo do fígado está funcionante, serão a prescrição de seguintes exames: o TGO, que é a enzima AST, o TGP, que é a ALT, o gama-GT, a fosfatase alcalina, além disso, proteínas totais e frações, bilirrubinas, importantes elementos encontrados no coagulograma, como o TAP, o PTT e o INR, também dosagens de vitamina K e exames sorológicos, principalmente para investigação da hepatite B, que é o HBS antígeno, e o anti-HBS, são os dois principais, prescritos numa consulta inicial, e também o anti-HCV, destinado especificamente ao diagnóstico da hepatite C. Então, esses seriam os exames. Obviamente, não vamos esquecer que também entra nesse pacote, seria o hemograma, obviamente, né? Então, a gente também não pode esquecer o hemograma, e uma fração muito importante do hemograma que a gente deve incluir é a plaquetometria, né? Principalmente que está muito vinculada à cascata de coagulação. Entre as doenças hepáticas mais conhecidas, mais prevalentes, vejam que nós temos um monte de alterações. Entre elas, as hepatites, principalmente as hepatites virais, A, B, C, D e E, o hepatocarcinoma, que muitas vezes é uma alteração pertinente e vinculada, muitas vezes, às doenças de inflamação hepática. Temos também, muitas vezes, por conta do hepatocarcinoma, ou de uma hepatite fulminante, que pode cursar com óbito e muitas vezes fazer com que o paciente tenha indicação de transplante hepático. Além disso, temos a cirrose, a doença hepática alcoólica, as hepatites autoimunes, as parasitoses. Então, principalmente duas parasitoses estão vinculadas com alterações hepáticas importantes, principalmente a malária e a esquistossomose. Temos também a doença hepática gordurosa não alcoólica, ou também chamada de steatohepatite não alcoólica, e a hemocromatose hereditária de tipo 1, uma doença genética vinculada à alteração do hepatócito. Também iremos encontrar. Então vejam que existe uma gama de doenças vinculadas, né, que nós muitas vezes iremos investigar e muitas vezes tratar o paciente quando ele apresenta essa alteração hepática já encaminhada para a gente. Aqui eu mostro, obviamente, as hepatites virais, que são realmente a doença mais prevalente, que pode causar alterações hepáticas e com isso evoluir para uma cirrose, para uma estatohepatite, muitas vezes vincular o paciente a um hepatocarcinoma e também ao transplante hepático. E aqui a gente tem as formas de transmissão, só para vocês relembrarem, as mortes causadas, então veja que é um número ainda extremamente grande, né? E a faixa etária vinculado ao tipo de hepatite. Então, aqui só para vocês recordarem, a classe mais prevalente de doenças, que são as hepatites virais, quando a gente pensa nas doenças mais prevalentes do fígado. E como seria o manejo odontológico? E quando intervir nesses casos? Então a gente tem que lembrar do seguinte, que procedimentos odontológicos de pequeno porte podem ser realizados. Entretanto, é extremamente importante a gente avaliar o TAP, o PTT e o NR. Né? Então vejam que esse órgão vai estar vinculado basicamente à alteração de coagulação.
Então, a investigação de como anda essa cascata de coagulação, ela é muito importante, principalmente se o paciente vai se submeter a procedimentos eletivos e não eletivos. Aí a gente pensa nas cirurgias, principalmente. Verificar também se esses pacientes com hepatite crônica sem sintomas não têm alterações hepáticas significativas. Então, a gente tem que perceber também, através daqueles exames que eu mencionei no início da aula, se eles podem estar alterados. Então, será que o metabolismo hepático, será que meu hepatócito vai estar com morte celular? Será que ele vai estar realizando os processos fisiológicos normais? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Então, assim poderão ser submetidos a cirurgias eletivas, inclusive esses pacientes que tenham hepatites crônicas, obviamente sem sintomas, e que estejam compensados, né? Então, na doença hepática autoimune, que utiliza comumente corticoides, devemos garantir, antes do procedimento odontológico, a reposição pré-operatória desse fármaco. Então, muitas vezes a gente tem que investigar se ele está compensado, como é que ele está fazendo o uso dessa corticoterapia. Será necessário, por exemplo, fazer desmame ou não? Então, sempre investigar isso também. Outra coisa, muitas vezes, quando os pacientes eles cursam com coagulopatias mais sérias, muitas vezes durante ou após o procedimento, ou até antes do procedimento, se faz necessário o esquema terapêutico, por exemplo, com transamin, que é o ácido trenassâmico. Então, no preparo de exodontias dentárias, geralmente os pacientes fazem 2 a 3 tomadas de 2 a 3 comprimidos a cada 8 horas nessas coagulopatias graves. E muitas vezes, após o procedimento, nós podemos adotar a seguinte terapêutica: fazer esse transamin injetável na concentração de 50 miligramas em infusão venosa, ou então instituir a, o procedimento de injeção intramuscular na dose de 1 ml por 50 miligramas. Outra coisa também importante que quando intervir é verificar a imunização, principalmente no que tange a hepatite B, do profissional que fará o procedimento, né? Então, muitas vezes não ocorre a soroconversão lá na profilaxia que nós fazemos, né, e que temos que sempre verificar através da sorologia se estamos imunizados contra a hepatite B principalmente. E quando não intervir? Então, indivíduos com sinais ou sintomas de hepatite não devem ser submetidos a tratamentos odontológicos eletivos antes de serem avaliados por um médico. Então, o parecer médico é extremamente importante para esses casos. Na hepatite viral aguda, na hepatite alcoólica aguda, as cirurgias invasivas devem ser suspensas. Então, não realizar quando o paciente tem doença hepática aguda. Hepatopatas agudos se deve também ao possível evitar estresse anestésico cirúrgico, porque geralmente eles podem piorar o quadro clínico se tiver esse estresse. Então, sugere-se intervenção odontológica pelo menos um mês após a avaliação dos testes laboratoriais, ou seja, encaminhar o médico para compensar o paciente e logo após essa compensação, ele retorna para se realizar o procedimento odontológico. Pacientes em fase de transplante hepático imediato ou paciente que obteve rejeição do órgão não devem ser submetidos ao tratamento odontológico eletivo, salvo atendimento de urgência, avaliando, neste caso, a necessidade de profilaxia antibiótica, que a gente vai explicar mais à frente, como a gente deve fazer essa profilaxia antibiótica. Então, observem que essas intervenções elas devem ser muito bem pensadas. E quando muitas vezes requer procedimentos de urgência e emergência, temos que avaliar, muitas vezes, a cascata de coagulação e realizar manobras que, muitas vezes, vai coibir, né, toda a hemorragia que esse paciente possa vir a ter. Então, está mais vinculado a essa estratégia. Mas, se for um procedimento eletivo, o ideal é suspendê-lo e esse paciente ser encaminhado ao médico para se realizar, para que se faça a realização
da compensação da doença do indivíduo. Muitas vezes, como estratégia, é utilizada a administração, né, de vitamina K. Então, muitas vezes, quando for instituído esse tipo de tratamento para esses pacientes, então sempre vamos avaliar o coagulograma, principalmente se ele cursa com trombocitopenia, com essas plaquetas diminuídas, ou então se ele tem alteração no TAP. Lembrar que o TAP ele é importante porque ele avalia a cascata de coagulação K-dependente, ou seja, a cascata de coagulação, os fatores de coagulação que estão envolvidos, por exemplo, com a síntese da vitamina K. Então, por isso que é importante avaliar esse exame. Muitas vezes, em alguns pacientes, é necessário fazer a administração de vitamina K intramuscular num período de 3 dias, como alternativa pré-cirúrgica, para combater coagulopatias graves. Mas muitas vezes essa intervenção profilática, ela pode estar associada muitas vezes no ato do procedimento, quando esse paciente tem indicação para se realizar, principalmente procedimentos cirúrgicos, se faz transfusão com concentrado de plaquetas, quando essa vitamina K não surtir efeito, principalmente quando a gente tiver alterações de plaquetas inferior, essa alteração ser inferior a 50 mil milímetros cúbicos. Se faz também, para o manejo odontológico, principalmente em cirurgias, o uso obrigatório de hemostáticos locais, como, por exemplo, solução de Amicar, Gelfan, com trombina, Surgicel, Oxicel, principalmente nas cirurgias que requer maior manejo cirúrgico. Com relação à profilaxia antibiótica, constitui o seguinte: realizar para esses pacientes 2 gramas de amoxi mais 500 miligramas de metronidazol. Então, a gente faz a associação com esses dois importantes antimicrobianos. E para os pacientes que são alérgicos aos beta-lactâmicos, a gente vai utilizar a clindamicina na dose de 600 miligramas para esses doentes. Com relação ao anestésico de escolha, a gente sempre tem que lembrar que a lidocaína é o sal anestésico mais indicado. Com relação aos analgésicos, a literatura ressalta um efeito bem hepatotóxico vinculado ao paracetamol, então eles não são muitas vezes utilizados, geralmente em doses terapêuticas bem restritas, ele não terá uma alteração tão importante. Então é preferível o uso da dipirona para esses casos, para os hepatopatas. Com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, como por exemplo diclofenaco, nimesulida e naproxeno, que estão ligados muito à toxicidade hepática, eles devem ser evitados. Outra classe de antibióticos que a gente deve evitar são os macrolídeos, como a azitromicina e a eritromicina, por conta deles estarem muito vinculados a esse importante citocromo, né, a enzima P450, muito vinculado ao metabolismo das enzimas hepáticas. E o antibiótico de escolha para controle de infecção, temos que lembrar da amoxicilina, de 500 miligramas, e muitas vezes também utilizar a amox de 500 associada com o clavulonato de potássio, ou clavulato de potássio de 125 miligramas. Nesse caso específico, a dose será de 500 e não 750. Então, sempre lembrar disso. E em pacientes alérgicos, institui a terapia com clindamicina de 300 miligramas. É importante também que seja realizado, para um bom manejo odontológico, uma boa anamnese para esses pacientes, identificar em que condições o paciente se encontra, principalmente no que diz respeito a se ele tem, por exemplo, uma hepatite viral, principalmente a hepatite C, se ele foi curado, se ele está em tratamento, se ele é portador crônico, se ele tem alguma comorbidade hepática associada àquela alteração inicial, principalmente as hepatites virais, então se ele cursa com cirrose, com carcinoma hepatocelular, ou hepatocarcinoma. Uma coisa muito importante é solicitar o parecer médico, fazer análise dos exames laboratoriais,
Sempre bom ficar atento às modificações necessárias para o atendimento odontológico, realizar um plano de tratamento de acordo com as condições sistêmicas desses indivíduos, cuidado também na utilização de medicamentos e analgésicos, que a gente já pontuou posteriormente, anteriormente, a cada consulta de retorno, informar-se sobre o estado geral de saúde desse indivíduo. Então, é um tipo de paciente que a gente sempre vai ter que estar solicitando exames para acompanhar o curso ou a evolução do tratamento instituído pelo médico com relação à sua doença hepática e ter sempre muita atenção às normas de biossegurança. Geralmente é um grupo de pacientes, principalmente os que cursam com hepatite viral, B e C principalmente, que muitas vezes o ideal é atender esses pacientes ao final do dia, por conta que é mais fácil na desinfecção do ambiente, né, das barreiras que a gente utiliza em biossegurança. Era isso que a gente tinha para conversar um pouco sobre o manejo odontológico da doença hepática.